Buenas noches! Estamos ao vivo e eu vou fazer várias colas aí no meu computadores. Tem os Bregenards aqui pra gente conversar, que hoje vai ser muito bom. Então a gente vai falar hoje de investimentos aí que rendem muito bem, né? Investimentos aí a partir de 168% do CDI. Esses investimentos, inclusive, todos eles que eu vou citar aqui, estão disponíveis na XP Investimentos. A XP Investimentos é legal por quê? Porque ela tem um monte de... Tem 381 fundos diferentes. Hoje eu vou falar de 3. Um de risco baixo, um de risco médio e um de risco alto. Então vamos lá, pessoal. Eu vou sempre fazer o mistério, logicamente, né? Essa história que fundo bom é fundo que tem 0,5%, que tem 0,7%, 0,4% de taxa de administração, isso é balela. Porque quando você vai consultar a rentabilidade de um fundo, você tem esse fundo já líquido de taxa de administração ou taxa de performance. Ou seja, quando o cara vai te falar, pô, rendeu 5, rendeu 6, ele já tirou a taxa de administração. Então, o fato do fundo ter 1% de taxa de administração não deixa ele com mais ou menos mérito. Você tem que olhar qual foi a rentabilidade que ele entregou. Já líquido de taxa de administração, saiba disso. Esse primeiro fundo é o investimento mínimo de R$1.000, taxa de administração de 1%. Ele também tem taxa de performance. Eu gosto de fundos que tem taxa de performance, porque ele não fica só remunerado independentemente do resultado. Ele busca um resultado, busca ultrapassar esse resultado e te dá uma rentabilidade a mais, né? Então, por exemplo, se esse fundo rende 100% do CDI, ele tem lá a tua rentabilidade de boa, mas se ele chegar para 120% do CDI, esses 20% a mais vai ter uma performance. Então ele vai cobrar 20% dos 20%, que dá 4%. Então você fica com 116, por exemplo, e ele fica com 4. Pô, bom demais, cara. Um fundo que cobra uma taxa de performance porque ele quer sempre estar acima da referência, acima do benchmark. E aí, mais legal ainda desse fundo, esse fundo tem liquidez diária. Lógico que o ideal, pessoal, quando você for investir no fundo de investimento, é que vocês deixam ele pelo menos 30 dias para não pagar IOF. Mas de qualquer forma, se colocou num dia, se quiser tirar no outro, suave. Pede o resgate hoje, amanhã tá na sua conta. E aí agora vem algumas questões para vocês entenderem, para a gente classificar esse fundo. Esse fundo, nos últimos 12 meses, ele deu 8,57%. A gente está falando de um fundo que rendeu 8,57% nos últimos 12 meses e eu tenho que comparar alho com alho. Por quê? Nos últimos 12 meses, o CDI foi 5,08%. Eu medi de 11 de maio a 11 de maio, por exemplo. Então, considerando que o CDI entregou nos últimos 12 meses 5,04% e esse fundo entregou 8,57, ou seja, você vai fazer uma continha. Quanto que é 8,57 dividido por 5,08? Vai dar um resultado de 1,68. Aí você multiplica por 100. Significa que esse fundo rendeu 168% do CDI. Agora vamos ver. O que vocês acham? Esse fundo é de risco alto, baixo, médio? O que vocês acham? Esse fundo que entregou aí 168% do CDI. Para vocês terem uma ideia mais bacana e de uma forma mensurável, uma das maneiras de você medir se esse fundo é a questão de risco e retorno dele é o índice de Sharpe. Esse fundo, ele tem uma volatilidade, ou seja, volatilidade é a elasticidade, quanto ele pode variar, né, de rentabilidade positiva ou negativa. Se a volatilidade dele for muito alta, acima de 5, 6, 7, 10, esse fundo já começa a ser de médio a alto risco. Mas se ele tiver entre 1, 2 ou 3 de volatilidade, ele significa uma volatilidade baixa. E isso é bom. Então esse fundo, ele tem 2,24 de volatilidade. Isso é top. Isso significa que esse fundo tem uma volatilidade baixa, mas ele não é um fundo de risco baixo. Ele é um fundo de risco médio-baixo. Pra você ter uma ideia, a carteira dele, 97% da carteira dele é composto só de títulos do governo, pessoas. Você tem noção disso, que existe isso pra gente disponível? Então, o Sharpe, o que é o Sharpe? Quanto maior for o índice Sharpe, melhor a relação entre risco e retorno. Então, o risco dele é 2,24 e o retorno dele foi 8,57. O Sharpe vai dizer assim, tá, qual que é a relação desse risco e retorno? A relação do risco e retorno, por exemplo, no Sharpe é de 1,56. Significa que quanto maior é o Sharpe, melhor a relação de risco e retorno. Então esse fundo é bom demais em relação ao risco e retorno. E aí a pergunta que não quer calar é, como chama esse fundo frutuoso? Ele se chama Azequest Yield. Então esse é o primeiro fundo. E ó, pessoal, daqui em diante os fundos que eu vou falar rendem mais que ele, tá? Esse fundo é um fundo de multimercado. Os fundos de multimercados, eles têm uma classificação interna. Tem o multimercado de
baixa, média ou alta volatilidade. Esse fundo é um fundo de multimercado de baixa volatilidade. Vamos ao segundo fundo? Esse fundo demanda um pouquinho mais de capital. Esse fundo demanda 5 mil de investimento inicial. Tem uma taxa de administração de 1,96 e ele também tem taxa de performance de 20% que passar do CDI. Esse fundo ele tem um efeito colateralzinho aí, pessoas, porque ele, para resgatar, ele precisa de 31 dias. Ou seja, você pede o resgate hoje, vamos imaginar que você tem hoje 100 mil nesse fundo. Daqui a 30 dias, se você tiver 110 mil, esse é o valor que você vai resgatar. Se daqui a 30 dias aquelas cotas tiverem 95 mil, esse é o valor de que vai te resgatar. Ou seja, a cotização é feita daqui a 30 dias. E você tem que esperar esses 30 dias e no dia seguinte a liquidação, ou seja, cai na sua conta. Esse fundo teve uma rentabilidade, pessoal, de 14,7% nos últimos 12 meses. Eu tô dizendo, pessoal, 289% do CDI. Tem noção disso, ser humano? Lembrando, pessoal, isso aqui é uma história para a gente ter uma referência. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, mas é uma boa referência para você saber onde você está pisando. Esse fundo, ele não é que nem aquele anterior que a gente falou, que estava 97% de títulos públicos. Esse fundo aqui ele tem 34% de títulos públicos, 36% parte dele já com crédito privado e 25% dele com derivativos. É um fundo também de multimercado. Esse fundo, ele é um fundo que tem um Sharpe muito bom e tem uma volatilidade boa. No caso desse fundo, ele tem uma volatilidade de 3,71. Eu posso dizer para vocês que essa volatilidade é boa, o risco não é tão alto. E aí, esse fundo, ele teve um Sharpe de 2,6. Top. Ou seja, ele tem uma relação de risco-retorno muito boa. Então, esse fundo que eu falei agora para vocês, que é o segundo fundo agora, ele se chama Ibiúna Hedge FICFIN, que é um fundo também de multimercado, tá aqui. Vamos imaginar se você tivesse hoje com uma Selic de 3%, você está com um CDI de 2,9%. E um fundo que rende 289% do CDI, significa que se ele seguir o mesmo histórico, é como se você falasse assim, bom, ano passado ele entregou 14,7%, que deu 289% do CDI. Se ele seguir a mesma pegada, ele vai entregar esse ano 8,38%, que também representa 289% do CDI, mas um CDI atualmente de 2,9, né? Agora vamos falar do fundo agressivo, aquele que vai e arrebenta tudo. Esse fundo, cara, você investir nele, você precisa de R$500 para começar. Então, acessível não pode reclamar que não é acessível, beleza? Ele tem uma taxa de administração de 0,5%. Esse fundo não tem taxa de performance. Ele tem uma liquidez de D+6, ou seja, pediu para hoje, daqui a 6 dias cai na sua conta. Ele rendeu nos últimos 12 meses 35,59%. Eu tô passada, chocada. E não é um fundo de ações. Como pode, Frutuoso? Pois é, cara. Você acredita que pode? Ele entregou 700% do CDI, pessoal. Cara, como pode ele entregar isso tudo? Pois é. E não é fundo de ações. Esse fundo se chama Trend Ouro. Esse fundo, inclusive, é administrado pela XP. 80% dele está norteado, está lastreado, está em torno de títulos públicos. Mas o negócio dele é seguir o preço do ouro. E, pessoal, deu pau na bolsa, deu pau no mundo, coronavírus, o que for, pô, vai tudo atrás de ouro, literalmente. Se você for hoje em qualquer corretora de investimento, você vai olhar lá, coloca um ranking dos que mais renderam nos últimos meses, você vai ver dólar, ouro, dólar, ouro, dólar, ouro. É isso aí que tá acontecendo. Os fundos cambiais bombando. Então, preste atenção nisso aí também. Além desses 3 fundos, uma novidade estreia hoje. Se eu fosse fazer uma carteira desses 3 fundos, como que eu deveria me posicionar olhando esses 3 fundos como exemplo para ter o melhor Sharp? Quem é o Sharp? O Sharp é a melhor relação de risco e retorno. Então, por exemplo, se você quisesse ter esses 3 fundos, ou melhor, dentro dessa história desses 3 fundos e quisesse ter uma boa rentabilidade, mas correndo um pouco risco, você não deveria colocar na sua carteira o Trend Ouro. Você colocaria o Azequest e o Ibiúna. Você colocaria 70% no Azequest, 30% no Ibiúna, né? Então você teria 70% em renda fixa com liquidez diária e 30% no multimercado para render mais. E aí, lógico, quando você for resgatar, você sempre vai resgatar
gostar de quem? Do que ter liquidez diária e que rende menos. Por exemplo, se você tivesse feito isso há um ano atrás, você teria hoje uma rentabilidade de 200% de CDI, ou seja, em 12 meses sua carteira teria rendido 10%. Mas Rogerião, cara, eu quero um negócio um pouco mais apimentado. Tá bom, vou falar se você tivesse esses 3 fundos, mas fazer uma carteira arrojada. Você colocaria 50% no Azequest, 40% no Ibiúna e 10% no Trade Ouro. Fazendo isso, você teria 270% de CDI, ou seja, 13%, com uma volatilidade de 4,48%. Por exemplo. Então, nesse caso, pense o seguinte, se você só vai para essa carteira moderada se você tiver mais prazo de espaço, né, para ficar investido. Pô, Rogerião, é mais de 2 anos, relaxa, tô de boa. Por quê? Porque o preço do ouro não é sempre a mesma coisa. Então ele tem uma oscilada. Então, apreciar com moderação. Quem quiser colocar uma carteira mega agressiva, considerando esses 3 fundos, ele coloca 20% no Azequest, que é o de baixo risco, 60% no Ibiúna Edge e 20% no Trade Ouro. Teria uma rentabilidade da carteira de 17,66%, que significa uma mega rentabilidade, ou seja, 347% de CDI. Teria um Sharpe excelente, que é de 2,19, ou seja, a correlação entre risco e retorno tá dando um bom resultado. E o risco que o cara ia correr seria 6,43 de volatilidade. Digo pra você, cara, vai na primeira carteira, se você tá começando. Se você é um cara que já tá na correria, já tá acostumado com oscilação, vai pra terceira carteira. A segunda acho que não vale muito a pena. E pra fechar, as dicas do Frutuoso, desses Finanças de Quinta. Lembrando, pessoal, toda quinta-feira, 21 horas, tem esse encontro aqui com o Titio Frutuoso, falando de 3 investimentos, falar de carteira de investimentos. E agora, mais uma novidade no Finanças com F, vou falar de 2 ações para vocês prestarem atenção e ficar de olho. Vai que essas ações dão alguma coisa boa. Olha só. Natura. A Natura, se você quiser prestar atenção, ela fechou na casa aí dos R$33. Eu acho que olhando um swing trade, o que é um swing trade? Não é um trade dançante não, tá? Ele é um trade que você faz a compra e depois disso você espera algum tempo, semanas, 2 meses, alguma coisa assim. Eu diria pra vocês prestarem atenção pra ter um movimento de compra nela, de R$33 aí, na casa dos 33, esperar ela aí até 38 para sair. E se caso ela começar a cair, dá um stop no 30, ou seja, se dá uma ordem de entrada no 33, dá uma ordem de saída, que é para sair fora quando chegar em 38, mas se ela começar a cair, quando chegar em 30 você sai fora, beleza? Porque ela faz tempo que ela não tá abaixo de 30. Essa é uma pequena dica do Frutuoso em relação a ações, mas aprecie com muita moderação. Rogerião, eu tô começando agora, cara, já posso ir pra cima? Não, vai primeiro pros fundos que eu falei aqui, ser humano. A segunda ação que eu vou falar pra vocês ficarem de olho é da Gerdau. A Gerdau é uma sugestão de entrada aí da 11,70 que ela fechou hoje, né, na verdade, para você chegar nela, esperar ela chegar a 15 para você sair, mas se ela chegar a 10,50, R$10, sai fora. É uma questão de posicionamento. Pessoal, foi bom para vocês? Vocês já têm a continha na corretorazinha? Tem duvidazinha? Manda no direct que o Frutuoso responde para vocês, tá bom? Espero que eu tenha ajudado a gerar conhecimento. E se eu ajudei a gerar conhecimento, divulguem, marquem as pessoas no Instagram e falem: Ô, seres humanos, assiste essa live que foi top, foi da hora. Obrigado aí, gente. Boa noite e até a próxima. Eu posso escrever, né? Oh, meu Deus, aqui, ó. O primeiro foi Azequest. O que mais que eu falo pra vocês?